influência dos traumas da infância na vida adulta? Boa pergunta. Vamos lá. Primeiro a gente tem que definir o que é trauma, né? Porque assim, trauma não é uma situação qualquer. Porque tem gente que fala assim, fulano tá traumatizado que os pais se separaram. Se os pais se separaram de uma forma razoável, sem agressividade, sem confusão, sem mesquinharia, sem escândalos, em geral é uma situação chata, mas não é traumática. Porque trauma é algo que, de uma certa maneira, o organismo da gente, o cérebro da gente, nunca esperou viver, né? Por exemplo, você está passando numa rua e ver alguém se jogar de uma janela, isso é traumático, porque ninguém imagina, vou sair hoje e vou ver uma pessoa se suicidar. Isso é um trauma. Por exemplo, você ir para uma guerra e você ver uma pessoa morrer ao seu lado, isso é um trauma. Porque ninguém nasce tipo assim, meu Deus, eu vou para uma guerra para ver alguém morrer na sua frente, exatamente, em casa também. Então, o trauma é sempre uma situação que nos era inimaginável. Então, é uma coisa que é séria, não é uma coisa dificuldade da vida. Porque, assim, tem coisas que são dificuldade da vida que a gente vai passar. São chatas, mas não são traumáticas. Então, eu diria o seguinte, que traumas infantis vão marcar realmente a vida de um adulto quando esse trauma for realmente intenso. O que é um trauma intenso para uma criança? Primeiro, a perda repentina de uma pessoa que a gente chama ali de um cuidador, né, direto. Pai, mãe, avô, avó, até uma babá muito querida. É porque a criança não entende como aquela pessoa some da vida. Bichinhos. Não se esqueça de acessar nosso primeiro link no comentário fixado ou na descrição, pois nele você descobrirá como o método dos 3 pilares da saúde do cérebro irá te trazer mais qualidade de vida e bem-estar físico, mental e emocional. Perda de bichinhos no sentido, assim, bichinho de estimação, de forma traumática. Porque as famílias, às vezes, eu já peguei paciente, Bia, de falar assim, o cachorrinho dele morreu, quando ele acordou, a gente já tinha sumido, falou que ele fugiu. E aí é muito ruim, porque assim, o que a criança acha? Que o cachorro não gostava dele, né? Ou o gatinho que sumiu. Então é importante, desde muito cedo, colocar a verdade. E se a criança for sofrer, ser um colo aconchegante, porque aí passa a ser uma situação difícil, onde ela foi acolhida e ela pôde fazer o seu luto. Agora, essa perda, que às vezes pode acontecer, né, de um parente, de um pai, de uma mãe, ou de um avô, de uma avó, de uma forma repentina, mas é importante que se fale, olha, aconteceu alguma coisa muito chata, mamãe também está muito triste, papai, vai doer muito, mas a gente tem que seguir a vida, a gente vai estar aqui sempre junto. Quer dizer, é importante que dê essa segurança para a criança. Isso é um trauma. Agora, um outro trauma, eu acho que esse talvez seja o pior de todos, esse trauma de abuso psicológico, sexual, em todos os âmbitos, emocional, psicológico, esse sim, eu acho que se ele persiste muito e não tem um momento ali que ela é acolhida para ela poder enfrentar a situação, eu acho que cria aí um adulto muito desconfiado, muito descrente, muito magoado, com níveis de ansiedade muito grandes, porque você imagina uma criança... Essa coisa persecutória, já que o mundo está sempre... Não só persecutório, mas tipo assim, qualquer pessoa que toque já é uma situação. Ou então, ao contrário, ela começa a achar que tudo que ela deve fazer para seduzir alguém é entregar o seu corpo, ou fazer coisas que ela não gostava. Então isso pode gerar um trauma muito grande, pode gerar na vida adulta dificuldades sexuais grandes, pode gerar inversão de valores. Por exemplo, é muito comum, quando você faz um histórico a fundo em garotas de programa, elas terem sofrido abuso. E são pessoas que, em geral, não gostam de sexo. Garotas de programa, meninos de programa não gostam tanto de sexo. E tem uma coisa que eles têm uma mentalidade assim, eu vou dar o sexo como se fosse para ter um domínio sobre aquela pessoa ali, do domínio que ela não teve quando era criança. Então, assim, talvez esse seja a coisa mais traumática e que nunca fica sem consequência. Então, são pessoas que têm muita culpa, são pessoas que desenvolvem, por exemplo, uma sensação de não ser uma pessoa bacana, uma sensação, tem muitos pensamentos
como se fosse assim de sujeira, muitos desenvolvem até comportamentos de limpeza excessivo, de arrumação excessiva, como se fosse organizar aquilo, né, aquela bagunça traumática, então, e que vai evoluir para a depressão. Essa coisa da vida adulta, do trauma na infância, é quando você, em adulto, você, de uma certa forma, você começa a perceber que você tem um pouco de domínio sobre a sua vida. E é a hora que, de repente, volta tudo isso para você poder falar. É a hora que, muitas vezes, né, os traumas, eles são falados depois de muito tempo. Sim. Que é quando você se sente um pouco mais forte. É muito importante que a gente persista. Sempre há uma maneira da gente dar um espaço para as crianças revelarem os seus problemas e dar credibilidade. A gente nunca pode não dar credibilidade. Além de credibilidade, dar segurança de que a gente vai estar junto e aumentar o número de pessoas. Todas aquelas pessoas que a criança confia precisam saber, para que ela saiba que ela tem uma rede de segurança firme e forte. E nunca falar assim, mas não comenta com ninguém. A criança pode comentar com quem quiser, porque ela não cometeu um crime. Bia, meu netinho está com 4 aninhos e está comendo todas as unhas. O que eu posso fazer? Crianças com nível de ansiedade alto fazem xixi na cama, a enurese noturna. Quando começam na escolinha, não sei se talvez ele já tenha ido pelo menos para creche, ou creche, né? Tem dificuldade de adaptação na escola, porque são crianças... a gente tem que lembrar que ansiedade e medo são duas coisas juntas. Então, são crianças mais inseguras, são crianças mais medrosas. Então, na hora de adaptar, seja na creche, na escolinha, no maternal, elas têm medo, porque começa tipo assim, será que minha mãe vai me pegar? Será que minha avó vai me pegar? Então, sempre são crianças que têm um pensamento mais negativo. Se a gente está passando por algum problema familiar, exatamente, e que pode estar refletindo. Exatamente, que aí tem que ver se isso começou de repente junto com alguma questão familiar, uma doença na família, uma separação ou a própria mudança de rotina que a pandemia trouxe. Tem que saber como é que é isso, como veio. Então, assim, outras características, a fobia social, né, que é mais a fobia escolar, começa como fobia escolar. Então, tem que ver se essa criança, que outros sinais de ansiedade. Por exemplo, quando ela tenha muita questão de comer, a comida é muito seletiva, porque tem crianças muito ansiosas, né? Que tipo assim, não come coisas muito grandes porque tem medo de engasgar, então tira a carne, fica na base do pirezinho, gosta de comidas mais, não é líquida, mas menos sólida. Né? Por isso que eu falei a coisa do pirê, do estrogonofe. Pastoso, né? Pastoso, mais pastoso. Então tem que ver se já não tinha esses sinais, a questão do xixi. Tem que ver se não tinha medo do tipo assim, pai e mãe vai sair, onde é que vocês vão? Quando é que vocês voltam? Então essa gama de insegurança vem junto com isso. Quando chega ao ponto de estar roendo tudo, você já está chegando num ponto um pouquinho obsessivo. Seja lá como for esses medos, esses pensamentos negativos, estão se repetindo muito mais. E isso também tem que ver se na família não tem algum traço de pessoas perfeccionistas.